Bom dia, gente. Então, gente, seguinte, hoje a gente vai continuar, tá? Fazendo a nossa aula sobre Revolução Americana, tá? E aí, no fim, eu trouxe uns exercícios, tá? Para a gente ver se a gente consegue fazer, tudo bem? Só um instante aqui que eu estou ajeitando as coisas. Ô, Letícia, deixa eu te perguntar. Você lembra qual era a sua dúvida que você falou na última aula? Estou tentando lembrar aqui o que era e, sinceramente, não vem. Tá, a gente deve estar nessa dúvida de qualquer jeito, que eu vou voltar um pouquinho, né, para falar o que tem para falar. Mas vamos lá, gente, então. Hoje, talvez, tá, a gente deva passar um pouquinho, né, dos 40 minutos, e aí quando fechar 40 minutos, eu abro na mesma hora uma nova sala, tá? Se isso precisar, mas eu vou avisar vocês. Mas provavelmente vai precisar sim, né? Já estou deixando avisado desde já. E aí, né, o seguinte, tá? Vamos lá. Na aula passada, vocês estão conseguindo ver aí os slides? Na aula passada, a gente começou falando sobre a Revolução Americana, né? E aí a gente estava falamos do processo de colonização, né? Falamos da diferença entre as colônias do norte e as colônias do sul, tá? A gente prosseguiu falando sobre a ideia do comércio triangular, e aí prosseguimos para a ideia da negligência salutar, né? Falando o que era, que não, a Inglaterra não exercia uma fiscalização excessiva em relação às 13 colônias, às suas colônias. E aí falamos que a Guerra dos Sete Anos vai ser responsável pelo fim da negligência salutar, por conta, né, de que a Inglaterra tinha uma necessidade de tentar recuperar a economia, e além de recuperar a economia, ela tinha como objetivo também financiar a Revolução Industrial. Então, ela vai começar a fazer uma série de leis, né? Essas leis, né, vão ser a lei do açúcar, a lei do aquartelamento, a lei do selo, essas questões como um todo, e isso vai gerar uma série de manifestações contrárias ao arrocho colonial em relação à interferência da Inglaterra nas 13 colônias. Por isso, em 1770, vai ter uma manifestação em Boston, onde o principal lema, né, o grande lema dessa manifestação era a ideia de que sem representação não poderia haver taxação. Então, a gente vai observar que os manifestantes, os colonos, né, eles não estão questionando o fato de ter imposto, de ter que pagar imposto, mas o maior questionamento deles era em relação, tá, à questão de não ter uma representação. Então, a partir do momento em que eles tivessem representantes políticos dentro do parlamento inglês, a gente vai observar que eles não iam questionar de forma alguma a existência de impostos. Por quê? Se
votou-se pelo imposto e o imposto foi aprovado, tendo participação política lá, eles estavam de acordo com aquilo ali. Ao ponto que eles não tinham participação, eles consideravam que você taxar, que você criar impostos, isso seria uma medida autoritária, tá? Então eles questionavam justamente esses fatores, por exemplo, tá? E aí o que a gente vai observar nessa manifestação? A Inglaterra é, ela vai reprimir os manifestantes, né? Vão ter cerca de 3 mortos, né? Pouquíssima gente, mas 3 mortos são 3 mortos, né? E para tentar conter o avanço dessas manifestações, a Inglaterra ela vai lá e vai revogar a lei do selo. Quando ela revoga a lei do selo, ela estava acreditando, ela tinha uma crença muito forte de que essa revogação levaria à diminuição ou até o fim de manifestações ou dessa revolta que os colonos tinham em relação à metrópole. Porém, após revogar a lei do selo, tá, a gente vai observar que em 1773 vai acontecer uma nova onda de manifestações nas 13 colônias. E isso vai ser por conta de mais uma lei, tá? Que na realidade vai ser a lei do chá, tá? Essa onda de manifestações a gente chama da festa do chá de Boston, que vocês provavelmente já ouviram, né? Já conhecem de algum lugar, tá? O que foi a festa do chá de Boston em si? Em 1773, a Inglaterra ela promulgou essa lei. O que essa lei falava, tá? Que a partir dela, da promulgação, ou seja, a partir de 1773, todo e qualquer carregamento de chá que fosse vendido nas 13 colônias deveria ser vendido, tá, pela Companhia das Índias Orientais. Então, essa empresa, a Companhia das Índias, ela tinha, tá, um controle, ela tinha um monopólio da venda de chá nas 13 colônias. Devo lembrar para vocês que a Companhia das Índias ela não era uma empresa do governo inglês, ela era uma empresa privada, mas que tinha fortes ligações com o governo da Inglaterra. Então, o governo ele vai lá e dá um monopólio da venda. Qual é o grande problema do governo dar o monopólio da venda, tá, para essa empresa? Repete a lei do selo, por favor, que ela era. Então, vamos lá. O que era a lei do selo? A lei do selo, retomando, tá, gente? A lei do selo, ela era, tá, uma lei que determinava que todo e qualquer documento ou material impresso nas 13 colônias deveria ter o selo da Inglaterra, tá? Então, a lei do chá, beleza. Então, vamos lá, lei do chá, perdão. A lei do chá é o seguinte, o que a lei do chá falava? Que a partir de 1773, todo e qualquer chá vendido nas 13 colônias deveria ser vendido através da Companhia das Índias Orientais, tá? Então, todo e qualquer carregamento de chá deveria ser vendido pela Companhia das Índias Orientais. A Companhia das Índias era uma empresa, era uma instituição privada, mas a Inglaterra dá o direito a ela de ser a única vendedora de chá nas 13 colônias, tá? Qual é o grande problema disso? Quando a Inglaterra adota essa postura, isso vai ser extremamente prejudicial aos colonos, aos comerciantes locais, né? Quem tinha comércio dentro das 13 colônias. Por quê? Esses comerciantes anteriormente, eles importavam o chá das Antilhas, por exemplo, poderia ser das Antilhas ou de qualquer outra região, e eles vendiam esse chá. Agora, eles não vão poder mais vender o chá. Quem vende o chá ali é a Companhia das Ilhas Orientais. E aí é que está uma questão que é extremamente importante, tá? O chá vendido pela Companhia das Ilhas Orientais era um chá que era muito mais barato do que o chá vendido pelos comerciantes locais. Então, se os comerciantes eles fossem, né,
competir com a Companhia das Índias Orientais, eles iam perder. Eles não conseguiriam se sustentar. Mas aí é que vem uma grande questão. Pô, se o chá da Companhia das Índias Orientais é um chá que é mais barato que o que se vendia antes, então a galera das 13 colônias está no lucro, porque eles estão tendo menos gastos, né? Super tranquilo. Seria a lógica da gente pensar isso. Pô, se o chá está mais barato ali, beleza, não tem problema nenhum, vamos permanecer, vamos sustentar com a Companhia das Índias Orientais. O grande problema em relação a tudo isso, é o que eu botei agora para vocês, que é a questão tributária desse chá. O chá estava mais barato? O chá era mais barato? Era. Só que o que a Inglaterra foi lá e fez? Dentro do valor, ou seja, dentro do preço do chá, a Inglaterra foi e embutiu imposto. Ou seja, todo mundo que era obrigado a comprar o chá da Companhia das Índias Orientais, né? Ou seja, se você quiser chá, você vai ter que comprar com eles, com mais ninguém, porque só eles que têm monopólio. Né? Se você quiser comprar chá, você vai ter que comprar com eles. Comprando com eles, você automaticamente vai pagar imposto para a Inglaterra. Então, a Inglaterra, o que é que fez? Revogou a lei do selo. Mas, para evitar perder dinheiro, ou para evitar, né, perder tributos, né, o que ela foi lá e fez? Impôs, né, embutiu imposto, sem a população, na teoria, saber. Quando a população percebeu que dentro do preço do chá, do valor do chá, estavam embutidos impostos, tá? Eles, obviamente, foram e se revoltaram contra essa medida. Deu para entender até aqui, gente? Alguém ficou com dúvida? Sinaliza aí para mim. Beleza, então. Tá? Então, tranquilo, podemos passar. A partir disso, o que a gente vai ver? Tá? A gente vai ver que em dezembro de 73 vai ocorrer a festa do chá de Boston. Tá? O que é a festa do chá de Boston? Alguns jovens, tá? Eles se reuniram e aí, a partir disso, eles tomaram alguns navios, né? Pelo menos em Boston, foram cerca de 3 navios. Lucas, mas se era mais barato, como eles descobriram os impostos? Então, o que a gente começa a observar? É que a lei foi imposta. A lei não foi nem promulgada para as 13 colônias. Essa lei foi imposta, porque não teve participação dos colonos. Porém, naquele momento, tá, nos Estados Unidos, existiam muitas pessoas que já tinham, né, um conhecimento intelectual muito grande a partir dos estudos que eles faziam, né, na Europa como um todo. Então, muitos, né, ou os que foram para a Europa estudar, ou que vieram da Europa para a América, tinham um conhecimento baseado em toda aquela ideia iluminista, do uso da razão, né, o uso da ciência, da dúvida, essas coisas como um todo. Então, começou a se questionar e, a partir dos estudos, conseguiu se observar, né, a partir da lei como um todo, da construção desse processo da lei, ou seja, analisando, né, as pessoas que já tinham essa capacidade intelectual de analisar, eles conseguiram ver que na construção da lei do chá já se previa, né, os impostos embutidos dentro do valor. Tá? Então, eles conseguiram observar isso. Ou seja, foi todo um estudo, né, toda uma análise intelectual feita para conseguir entender, para conseguir observar que os impostos estavam embutidos ali. Até porque, se a gente parar para pensar hoje, tá, a gente vai observar isso com uma facilidade muito grande. Por exemplo, hoje a gente já tem uma noção disso. Né? Então, por exemplo, vamos supor que um governo chegue e fale que uma empresa privada vai ter o direito de vender sozinho um determinado produto. A gente vai falar, pô, essa empresa, para vender determinado produto, ela está dando alguma coisa para o governo. Para ela ser a única, o governo tem que estar ganhando em cima. Então, o que os colonos também entenderam naquele momento? A partir, né, dessa análise, dessas questões. Pô, se o governo, antes
tinha a possibilidade de ganhar dinheiro em cima dos importadores, por que ele agora está permitindo que apenas uma empresa possa vender os seus produtos aqui? Então, os colonos eles começam a questionar isso, muito baseado naquele conhecimento científico, naquele conhecimento racional. Então, eles começam a entender e discutir justamente essa questão. Né? Pô, há algo de estranho aí. Né? Antes, eles podiam lucrar muito mais pegando impostos de vários importadores, e agora só tem um vendedor, um importador. Tem algo de estranho. Então, eles começaram a analisar, a buscar, conhecer essa lei, e a partir disso eles enxergaram que, na realidade, quem estava sendo o maior prejudicado de tudo eram os colonos. Porque o valor era um valor normal, né? Não diferenciava muito, porém, por ter um monopólio, aquela empresa ela conseguiria vender muito mais, então ela conseguia colocar um preço mais reduzido, e dentro desse preço reduzido já estavam os impostos embutidos ali, porque não teria concorrência. Como não tem concorrência, eu posso diminuir o preço e mesmo com o imposto já embutido ali, eu vou conseguir lucrar. Então, os colonos eles conseguiram enxergar isso. E aí, a partir disso, eles se manifestaram de forma contrária à lei do chá. Foi agora, Romulo? Deu para entender essa ideia? Então, o que a gente está observando nisso? A partir dessa questão, vai ocorrer a festa do chá de Boston, tá? E aí, a partir dessa festa do chá de Boston, né, os colonos eles vão se organizar e vão invadir 3 navios, tá? Desses 3 navios, eles vão lançar ao mar o carregamento de chá deles. E aí, a festa do chá de Boston ficou extremamente conhecida nas 13 colônias. Ao ponto que o que aconteceu em Boston começou a se expandir em direção às outras colônias, né? Em relação às outras 12 colônias, vamos dizer assim. Tá? Então, dentro das 13 colônias, a gente viu diversos casos, diversas manifestações que reproduziam o que aconteceu em Boston. Então, o que isso está mostrando para a gente? Que havia uma crença geral dentro das 13 colônias de que a Inglaterra estava sendo extremamente autoritária e de que isso deveria ser cessado a qualquer custo. Então, a gente está vendo agora que há uma intransigência de ambos os lados. Né? Porém, a gente entende muito mais, né? Eu pelo menos entendo, né? Muito mais o lado dos colonos, né? De que já viviam em uma situação onde não havia um controle, um arroxo fiscal, e da Inglaterra que quer impor isso. Então, havia essa intransigência dos dois lados. Ao realizarem a festa do chá de Boston, essa manifestação, era óbvio que a Inglaterra não ia aceitar que isso passasse impune. Que isso, assim, beleza, fizeram isso, tranquilo, vamos deixar. Não. Então, o que a Inglaterra vai fazer como resposta, tá, às 13 colônias? Ela vai criar o que a gente chama das leis coercitivas ou leis intoleráveis. Tá? A gente pode chamar de qualquer uma das duas, não tem problema. Mas aí lembrem sempre que pode ter esses dois nomes. Leis coercitivas ou leis intoleráveis, beleza? O que são essas leis, né, que eu estou falando aqui? Em 1774, a Inglaterra ela vai fazer uma série de leis repressivas, ou seja, ela queria dar uma resposta bem clara às 13 colônias, para mostrar quem é que de fato mandava, para mostrar quem de fato controlava, né, a política colonial. Então, eles querem dar justamente uma resposta a esses colonos. Tá? Por isso, a Inglaterra primeiro vai decretar o fechamento do Porto de Boston. Tá? Então, a partir do que aconteceu, né, na festa do chá de Boston, a Inglaterra declara o fechamento do Porto de Boston. Porém, esse fechamento deve ocorrer até o momento que as 13 colônias pagassem uma indenização pelo que eles fizeram, pelo derramamento de chá no mar que eles fizeram. Então, beleza, pagou a indenização, né?
que foi estipulada, nós iremos reabrir o Porto de Boston. Tá? Então, a primeira medida é fechamento do Porto de Boston até o momento que as 13 colônias pagassem uma indenização pela perda do chá que a Companhia das Índias Orientais teve. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, tá? A Inglaterra decretou uma ocupação militar nas 13 colônias. Então, a partir daquele momento, os colonos teriam que enfrentar uma ocupação militar e, consequentemente, isso teve, né, como reação uma proibição do autogoverno de Massachusetts. Tá? Então, a gente observa que, dentro das 13 colônias, não havia mais, em nenhuma delas, a ideia de um autogoverno. Quem controlava, tá, a política agora, o que eles estão mostrando claramente é quem manda nas 13 colônias somos nós. Então, a gente deu liberdade a vocês para realizarem um autogoverno, vamos dizer assim. Agora, né, estamos ocupando militarmente e, a partir dessa ocupação militar, a gente também vai estar proibindo, né, um autogoverno, uma autogestão de cada uma dessas colônias. Tá? Então, eles estão fazendo isso. E aí, por último, dentro dessas leis, a gente vai observar a proibição de manifestações contra a metrópole. Então, a gente está vendo que a Inglaterra está tomando, né, uma atitude completamente repressora, autoritária em relação às colônias. Tá? Então, como resposta, né, toda essa prática que os 13 colônias estavam fazendo, a gente observa que a Inglaterra vai lá e tenta dar uma resposta. O que as 13 colônias vão fazer? Vão aceitar isso? É óbvio e claro que não vão aceitar isso de maneira alguma, de forma alguma. Tá? Por isso, tá, os colonos eles vão dar uma resposta bem clara. Como que vai ser essa resposta? Tá? Primeiro, vai ser através da ideia do primeiro Congresso da Filadélfia. Então, a partir do momento em que a Inglaterra toma e adota algumas posturas mais autoritárias perante as colônias, os colonos eles vão organizar o primeiro Congresso da Filadélfia, em setembro de 1774. Tá? O que o primeiro Congresso da Filadélfia falava? O que eles estavam buscando nesse primeiro Congresso da Filadélfia? Eles estavam falando o seguinte, ó, nós não aceitaremos nenhuma tributação ou interferência política ou econômica da metrópole em relação a gente. Então, o que os colonos estão dizendo nesse primeiro congresso? É o seguinte, ó, a gente não vai aceitar, não vai continuar aceitando nenhuma dessas práticas que a Inglaterra já tentou fazer com a gente. Então, a Inglaterra tentou fazer lá lei do aquartelamento, lei do selo, lei do chá, lei do açúcar, um monte de coisas, leis coercitivas, acabou com o autogoverno. A gente não está aceitando nada disso. A gente já está deixando claro, desde 1764, que a gente não aceita essa interferência da Inglaterra, que a gente não tem nada a ver com isso. Então, a gente está defendendo a nossa autonomia. Então, eles estavam reforçando tudo aquilo que eles já estavam fazendo há um tempo, tá? E deixando claro, a gente não quer independência. Em nenhum momento a gente está defendendo independência. A gente só está defendendo que tenhamos autonomia para tomar as nossas próprias decisões. A gente vai aceitar imposto? Vai. Desde que vocês aceitem aquilo que a gente já colocou lá atrás, que a gente tem uma representação política. Então, os colonos eles estão, mais uma vez, apenas reforçando tudo aquilo que eles já defendiam desde 1765. Então, o primeiro Congresso da Filadélfia não buscava a independência, não buscava a separação de forma alguma das 13 colônias em relação à metrópole, em relação à Inglaterra. Qual é o grande ponto que vai acontecer? Tá? A Inglaterra, ela, obviamente, não vai, né, aceitar, né, essas reivindicações por parte das 13 colônias. Então, a Inglaterra vai falar o seguinte, ó, não tem negociação.
é isso, né? A gente é metrópole, né? E a gente está impondo, a gente está implementando essas leis e essas leis vão prosseguir. Né? Não há acordo, não tem como negociar isso. E aí, como não há uma negociação, o que a gente vai observar? Os colonos vão realizar, em maio de 1775, o segundo Congresso da Filadélfia. Nesse segundo Congresso, diferente do que aconteceu no primeiro, tá? Eles já buscavam, sim, a independência das 13 colônias. Eles falaram, não foi possível negociar, a gente tentou, já que eles não querem, né, o bem, a gente vai tentar tomar as nossas medidas da maneira que a gente considera, né, necessária, considera importante. Por isso, a gente vai observar que, nesse segundo congresso, havia uma ideia muito clara de que iremos nos separar. Para isso, eles já começaram a organizar, né, toda uma estrutura voltada para uma emancipação, para a independência das 13 colônias. Nomearam George Washington, né, como chefe do exército revolucionário. E aí, importante a gente ressaltar, o George Washington ele era um fazendeiro e dono de escravos. Tá? Então, assim, o grande líder, né, a grande liderança desse processo de independência dos Estados Unidos era um grande fazendeiro e um escravocrata. Tá? E por que eu estou ressaltando isso? Porque isso vai, né, dar as bases, isso vai nortear, né, o pós-independência dos Estados Unidos. E aí, né, ele é o chefe do exército revolucionário, ou seja, o que eles começaram a fazer? Eles sabiam que, ao passo que eles declarassem a independência, a Inglaterra não ia aceitar isso facilmente. Então, eles tinham noção de que, a partir da declaração da independência, um conflito militar entre colônia e metrópole poderia ocorrer. Então, eles já estão estabelecendo, eles já estão criando toda uma estrutura voltada para um conflito que viesse a ocorrer. Tá? Obviamente, o que a gente vai observar? Feito isso, nos organizamos, né? Nos organizamos aqui, temos exército, essas questões como um todo. O que a gente espera? Que agora venha a nossa declaração, que a gente construa a nossa declaração de independência de fato. Só que, logo após o segundo Congresso da Filadélfia, em dezembro de 1775, a Inglaterra vai fazer o que eles chamam da Lei das Proibições. Então, mais uma vez, a Inglaterra está tentando dar uma resposta às 13 colônias. Tá? Gente, até aqui foi? Ficou alguma dúvida em relação ao que a gente falou? Tá? Sinalizem para mim se alguém ficou com dúvida. Tranquilo, então. Mais ninguém, né? Podemos prosseguir. Está indo muito rápido, gente? Ou está indo tranquilo? Beleza, então. Tá. Vamos lá. Então, mais uma vez, a Inglaterra foi e deu uma resposta, tá, para as 13 colônias. O que foram a lei das proibições? A lei das proibições significava a apreensão de cargas e navios originários das 13 colônias. Então, qualquer navio ou qualquer carga, tá, que saísse das 13 colônias poderia ser apreendido, tá, pela Marinha Britânica, pela Marinha Inglesa. Beleza? Tá? Então, isso acontecia. Agora, além disso, o que a gente vai observar, tá, é que todos os portos, exatamente todos os portos, tá, da Inglaterra, das 13 colônias, foram interditados pela Inglaterra. Então, como uma resposta às 13 colônias, tá, a Inglaterra fez essa lei das proibições, que tinham essas características aqui. Beleza? E aí, gente, olha só, eu vou fechar aqui essa sala, tá? E já volto aí, vou reabrir, só porque está faltando um pouquinho de tempo, eu vou passar um pouquinho, como eu tinha falado com vocês no início, tá bom?
Então, gente, vamos lá. Então, o que eu estava falando ali? Né? Que a Inglaterra ela vai fazer, né, essa série de leis, tá? Como um todo. E uma dessas leis que vai fazer a partir de agora como uma resposta era a lei das proibições. Então, logo após o segundo Congresso da Filadélfia, que defende a independência, que defende, tá? Que defende a emancipação como um todo, a gente vai notar que a Inglaterra faz essa lei. Quando a Inglaterra vai lá e faz essa lei, obviamente, isso é claro para a gente, as 13 colônias não vão aceitar. Isso é um fato que elas não vão aceitar. Por isso, o que a gente vai observar? Elas vão abrir todos os portos a todas as nações. Então, logo após a proibição, a interdição total dos portos, as 13 colônias elas vão dar uma resposta abrindo todos os portos. Porém, essa abertura dos portos, obviamente, serve para todos, menos para a Inglaterra. Então, as 13 colônias vão lá, não acatam a lei das proibições e, ainda por cima, excluem a Inglaterra desse processo de abertura de todos os portos. Era óbvio, né, que a ruptura entre metrópole e colônia estava clara ali. Não havia mais possibilidade alguma, né, de se manter qualquer tipo de relação entre os dois. Logo, obviamente, o que estava começando a surgir ali? Uma opção, né, uma definição mais clara ainda pela independência dessas 13 colônias. E assim foi feito. Em 4 de julho de 1776, os Estados Unidos, né, as 13 colônias, declararam a sua independência em relação à Inglaterra. Tá? Então, após a lei das proibições e após, né, essa ideia, né, de não aceitar, de não acatar, as 13 colônias elas vão decretar o fim, tá, da relação entre colônia e metrópole. Beleza? E aí, beleza. 4 de julho de 76, independência. Fato que a Inglaterra jamais aceitaria que as 13 colônias se tornassem independentes. Isso era óbvio, tá? A Inglaterra não ia aceitar. Como a Inglaterra não aceita, a gente vai ver que vai ter alguns problemas em relação a isso. Porém, antes de eu falar desses problemas, qual é a justificativa que as 13 colônias passaram a utilizar para se tornarem independentes? Eles falam o seguinte, ó, beleza, 4 de julho aqui estamos declarando a nossa independência. Porém, essa independência, nós só estamos buscando a independência por conta de uma coisa muito simples. E quem vai falar, quem vai justificar essa independência é o Thomas Jefferson, no qual ele vai ser o responsável por redigir a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nela, a grande ideia vai ser liberdade, igualdade e direito natural. Então, a Declaração de Independência dos Estados Unidos, ela é baseada nessa ideia de liberdade, igualdade e direito natural. Porque ela foi muito inspirada no Locke e no Montesquieu. Né? O que o Thomas Jefferson vai deixar claro na Declaração de Independência dos Estados Unidos? Que a Inglaterra nunca se comprometeu com a felicidade dos seus colonos. Então, ó, Inglaterra em nenhum momento se comprometeu com a felicidade dos colonos. Os colonos, né, têm direito natural de ter felicidade. Então, o que eles estão falando? Que, ó, beleza, vocês fizeram, né, a lei das proibições, vocês fizeram aquela série de leis e a gota d'água foi a lei das proibições. A gente não acata a lei das proibições. Por quê? Quando vocês estão interditando portos, quando vocês estão apreendendo carga, navios, vocês
só estão deixando mais claro ainda que em nenhum momento vocês estão, né, se comprometendo com a felicidade dos seus colonos. Logo, se vocês não estão se comprometendo com a felicidade dos seus colonos, toda e qualquer autoridade por parte de vocês deve ser rejeitada. Então, baseado nessas ideias do Locke e do Montesquieu e defendendo, né, a rejeição da autoridade da Inglaterra, os Estados Unidos, ou as 13 colônias, vão se tornar independentes. Então, a partir de agora, é uma ruptura total, é uma ruptura muito clara entre os dois lados. Tá? E aí, Inglaterra, como eu falei, não vai aceitar a independência das 13 colônias ou dos Estados Unidos tão fácil assim. Por isso, o que eles vão fazer? Eles vão implementar um projeto de ocupar militarmente, de criar um conflito com as 13 colônias. Porque se eles aceitam com uma facilidade que as 13 colônias se tornem independentes, isso abriria um precedente fora do comum para as outras colônias. Pô, os Estados Unidos, as 13 colônias aceitaram. Pô, se as 13 colônias aceitaram, se eles aceitaram a independência das 13 colônias, eles também vão aceitar a nossa. Então, a Inglaterra perderia um poder fora do comum. Então, por mais que ela perdesse esse conflito, ela não poderia deixar isso passar batido. E assim ela fez. Entrou num conflito. Daí surgiu a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Essa Guerra de Independência dos Estados Unidos vai durar de 76 até 1783. Tá? Os colonos, ou seja, as 13 colônias, vão receber apoio da França, Holanda e da Espanha. Porque França, Holanda e Espanha apoiam, né, as 13 colônias na guerra contra a Inglaterra. Todas essas três nações, esses três países, eram inimigas da Inglaterra. Então já tinham problemas com a Inglaterra. Dessa forma, eles vão apoiar a luta contra a Inglaterra nesse momento. E aí, né, não vou ficar falando aqui passo a passo da guerra, né, porque não é interessante a gente ficar explorando passo a passo também. O que a gente tem que entender? 2 pontos principais da Guerra de Independência. 1781, quando há a derrota da Inglaterra na Batalha de Yorktown, tá? Ou seja, essa derrota vai declarar a rendição da Inglaterra e o reconhecimento da independência das 13 colônias. Então, a guerra é de 1776 até 1783. 1781, a Inglaterra tem uma derrota crucial, que faz com que ela reconheça a sua derrota na guerra, obviamente, e, além disso, a independência dos Estados Unidos. Só que esse reconhecimento da independência não é oficial. Esse reconhecimento oficial só vai vir, obviamente, em 1783, quando é declarado, né, através do Tratado de Paris ou de Versalhes, tem esses 2 nomes, tá? Que a Inglaterra perdeu a guerra, oficial a guerra estava terminada ali, e os Estados Unidos, as 13 colônias, se tornavam independentes a partir de então. Beleza? Até aqui. Foi, gente? Tudo tranquilo? Tá? E aí, vamos lá. Beleza. Estados Unidos se tornou independente, teve essa independência reconhecida, tá? O que a gente vai observar agora? Como... Lucas, explica desde... Vamos lá. Seguinte, vamos retomar aqui rapidinho. A guerra vai de 76 até 83. 1781 tem a Inglaterra tem uma
derrota crucial na Batalha de Yorktown. Tá? Ou seja, em 1781, a Inglaterra é derrotada numa batalha na qual ela vai reconhecer já a partir dali que não tem mais condições de continuar lutando na guerra e que, dessa forma, os Estados Unidos estaria, tá, independente, estaria emancipado, beleza? Então, em 1781, a Inglaterra tem uma derrota na qual vai se render na guerra a partir dessa derrota e vai reconhecer a independência dos Estados Unidos. Porém, esse reconhecimento ele é extraoficial, tá? O reconhecimento oficial da Inglaterra em relação à independência dos Estados Unidos só vem em 1783, com o Tratado de Paris ou o Tratado de Versalhes, qualquer um desses dois nomes, tá bom? Então, ali, através da assinatura desse tratado, entre as 13 colônias e a Inglaterra, é que houve um reconhecimento oficial por parte da Inglaterra, tá? Então, 1783, Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. No entanto, os Estados Unidos já estavam independentes, tá? Desde 1776. Não é porque a Inglaterra não reconhecia que eles não estavam independentes, tá? Até porque a gente, né, leva em consideração a ideia de autodeterminação dos povos. Então, assim, não é porque a metrópole não reconhecia que eles não estavam independentes. Estavam independentes, sim. Né? Aí, problema da Inglaterra se não reconheceu, não. Né? Mas eles estavam independentes. Então, após essa independência, desde 1776, isso. Estavam independentes desde 76. A Inglaterra não reconhecia a independência. Mas aí, problema da Inglaterra. É o mesmo caso do Brasil. Tá? Portugal não reconheceu a independência do Brasil em 1822. Problema de Portugal. Né? Quem teve que fazer a negociação para Portugal reconhecer foi a Inglaterra. Curioso. Né? Foi a Inglaterra que fez a negociação para que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Mas, assim, não me interessa se o país não aceita. Né? Se aquele povo se determinou, se considerou independente desde 1776, eles eram independentes. E havia um reconhecimento internacional em relação a isso. Mas a Inglaterra não aceitava isso. Tá? Então, a Inglaterra tinha alguns problemas em relação ao reconhecimento da independência das 13 colônias, que foi finalizado essa questão, né, em 1783. Beleza? Tranquilo até aqui? E aí, show de bola. Prosseguimos. O pós-independência. Assim que acabou a guerra, né, e aí já havia uma estabilidade política, cada estado, ou seja, cada uma, né, das colônias, vamos dizer assim, eles tinham, como posso dizer para vocês, uma autonomia, uma liberdade para constituir as próprias formas de organização. Então, a gente vai notar que cada uma constituía suas próprias formas de organização. Tá? Só que, o que as colônias, as antigas colônias, entenderam? Que era necessário organizar, né, ter uma organização conjunta. Por isso, em 1787, eles fizeram o Congresso da Filadélfia, outro congresso. Tá? Então, tem o primeiro e o segundo, que é antes da independência, e tem o Congresso de 1787, que tinha o objetivo de confeccionar uma Constituição para os Estados Unidos. Tá? Então, 1787 tem um outro Congresso da Filadélfia. Esse tinha o objetivo, né, de confeccionar uma Constituição para as 13 colônias, para os Estados Unidos em si. E assim foi feito. Né? Baseado nessa Constituição, a gente vai observar que vai ser adotado o regime republicano. Tá? Então, eles vão adotar o regime republicano baseado nessa Constituição. Porém,
Além deste regime republicano, a gente vai observar que o que mais vai chamar a atenção dentro da Constituição dos Estados Unidos é a ideia do federalismo, ou seja, cada estado, ou seja, cada unidade federativa dos Estados Unidos teria autonomia para tomar suas próprias decisões. Então, repara, aquela ideia de autonomia que vinha do período colonial permanece, está sendo sustentada ali. Então, cada estado teria autonomia para tomar as suas próprias decisões. Por isso que hoje nos Estados Unidos, a gente vê que um estado, né, adota a pena de morte, o outro não, que tem estado que adota a posse legal de arma e o outro não. Então, assim, os estados lá, eles têm autonomia para tomar essas decisões, tá? E, além disso, se adotou a ideia também do poder tripartido, aquela ideia do Montesquieu, poder executivo, legislativo e judiciário. Também se adotou justamente essa ideia, tá? Então, a Constituição é baseada nessas características. O que a gente vê muito, tá, na Constituição dos Estados Unidos é que os artigos dessa Constituição, né, que a gente coloca como as cláusulas dessa Constituição, elas geralmente não mudam. O que há muito forte nos Estados Unidos é a ideia das emendas à Constituição. Então, você faz algumas emendas nessa Constituição para mudar ou para alterar o sentido delas em algumas questões como um todo. Então, por exemplo, né, o que a gente vai observar? Que a Constituição dos Estados Unidos ela vai ser considerada a Constituição mais democrática, a Constituição mais liberal do mundo. Porém, assim que ela surge, vão ter algumas limitações muito claras, como, por exemplo, eles vão manter a escravidão, eles vão fazer o voto censitário. O que é o voto censitário? É aquele voto que você precisa ter um mínimo de renda para poder votar. Então, quem é pobre não vota, né? Você também vai ter, dentro dessa Constituição, restrição da cidadania, ou seja, mulheres, indígenas, os negros escravizados, negros no geral, não vão ter seus direitos, né, como cidadãos garantidos. Então, assim, a gente vai observar que eles defendiam uma ideia de liberdade, de igualdade, mas, quando eles se tornam independentes, essa ideia ela não se faz presente de fato. A gente não vê isso com tanta clareza. Tanto que há a questão da manutenção da escravidão. A questão da escravidão só vai ser resolvida nos Estados Unidos, né, quando a gente for falar sobre os Estados Unidos do século XIX, quando a gente for falar sobre a Guerra Civil dos Estados Unidos, onde a gente vai ver a questão sobre a 13ª emenda. Né? Então, assim, defendia-se uma ideia, porém, os Estados Unidos pós-independência não vai ser, né, tão parecido igual aqueles ideais que eles defendiam na luta contra a metrópole, contra a Inglaterra. Até aqui, gente, tranquilo? Deu para entender ou não? Tá? Porque o restante, né, ou seja, o restante dos Estados Unidos, que a gente vai começar a falar de Estados Unidos do século XIX, a gente vai falar numa próxima aula. Beleza? Até aqui foi, show, tá? Já estamos encerrando, gente, tá? Agora, eu só preciso mostrar aqui para vocês o seguinte, eu vou mandar o link, não vai dar tempo da gente fazer aqui, até porque se a gente fizer hoje, né, eu vou passar o tempo de alguém, eu preciso dar aula para o segundo ano também. Eu estou mandando aqui o link para vocês, tá? De uma lista de exercícios. Tem 5 exercícios só. Né? Vocês receberam a lista essa semana, mas aqui tem mais 5 exercícios, na qual vocês podem fazer isso aí. A minha ideia era da gente fazer, né, ao vivo, é que a gente corrigir junto. Né? Vocês façam, tá? E aí, se eu não me engano, essa lista está pedindo para vocês botarem número da chamada. Ah, não sei meu número da chamada, então não coloca. Tá? Coloca 00, sei lá, coloca qualquer número. Mas aí, façam essa lista, tá? Eu vou receber as respostas dessa lista. Coloquem o nomezinho de vocês certinho. Não vai estar valendo nota, tá? Não vai estar valendo nada, tá? Mas façam, que eu vou estar recebendo essas respostas aqui. E vocês já vão observar
que assim que vocês fizerem, né, eu botei para vocês receberem se a resposta está correta ou não, tá? Então, estou botando o link aqui para vocês, tá? Acessem aí, já dá para vocês fazerem a partir de agora, tá bom? É em relação ao que a gente falou, em relação ao que a gente trabalhou aqui de Revolução Americana, tá? Quem quiser acessar agora e quiser ver se tem alguma dúvida em relação a como funciona, tá? Pode falar tranquilo que eu respondo aqui. Não tem erro nenhum. Já enviei para vocês no chat, tá? Então, assim, é sobre Revolução Americana. Façam. A gente tenta corrigir na nossa próxima aula. Beleza? Deu para entender, gente? Tudo até aqui? Alguma dúvida? Não recebeu? Não mandei aqui. Não mandou? Não foi não, gente? Ah, não sei porque foi para quem estava esperando na sala. Não, tá aparecendo aqui, ó. Foi enviado para todo mundo, mas para quem está esperando na sala. Não sei como manda isso, enfim. Para quem está esperando na sala, não sabia. Agora foi, vejam aí. Beleza. Tá? Então, assim, façam, vocês vão receber as respostas na hora, né? Automaticamente vocês vão receber. Respondeu a 3, já vai aparecer se você acertou a 3 ou não, tá? Então, tentem fazer aí, e aí a gente tenta corrigir na próxima semana. Tudo bem, gente? Deu para entender? Alguma dúvida? Não? Beleza, então. Então, gente, vou encerrar por aqui, tá? A gente se vê na próxima semana e aí a gente discute também sobre esses exercícios, beleza? Tá? Se cuidem e a gente se vê na semana que vem, na quarta. Lucas. Valeu, gente. Vou dar um descanso. Lucas. Daqui a 20 minutinhos da mais aula. Diga. Eu não sei o meu número na chamada. Pode botar a turma também, não tem problema não. No lugar da chamada, do número da chamada, pode botar a turma. Bota a turma, gente, é até melhor. Isso aí. Muito obrigado, Isabela. Bota a turma, tá? Bota a turma ao invés de qualquer número. Beleza, então, gente. Tá? Façam aí, botem o número da turma, como a Isabela bem lembrou pra gente. Tchau, tchau. Até semana que vem.